Economia Agora, Oeste com Elas recebe Carlo Cauti, economista, nosso colega de Oeste. Tudo bem? Bem-vindo, sempre legal ver você, compartilhar de estúdio com você. Bom dia Adriana, Marina, Paula, bom dia ao nosso público, um prazeraço como sempre estar com vocês. Eva, valeu, Cauti. Começa explicando pra gente um pouquinho sobre os tarifaços de Trump, essa discussão que é imensa e muito complexa. O que significam os 90 dias de pausa que Trump anunciou ontem? Bom, significa que ele está querendo negociar, ou melhor, que o mundo quer negociar com os americanos, porque viram que vai doer para todo mundo ter uma imposição alfandegária tão pesada e com isso, então, decidiram sentar para negociar com Trump e vamos achar um jeito de convivência, né, de mútuo entendimento. Qual o problema dos Estados Unidos? Qual o problema do Trump? O mundo inteiro está vendendo para os Estados Unidos que compram do mundo inteiro e tem um déficit comercial gigantesco. Isso é insustentável no longo prazo. Os americanos se desindustrializaram por uma série de razões e Trump quer trazer de volta as empresas, as fábricas nos Estados Unidos. Os americanos, para vocês terem uma ideia, na pandemia descobriram que eles não são capazes de produzir sequer máscaras contra a Covid, tem problemas também para fornecimento de aço, por exemplo, e considerando que o mundo está cada vez mais perigoso, está cada vez mais indo para um confronto, tomara que não, mas possivelmente armado entre China e Estados Unidos, Trump quer garantir uma base industrial para dentro do território americano. Se isso será possível ou não, vamos ver. Os liberais clássicos acham que isso está profundamente errado, mas Trump não é um liberal clássico, então tem outra visão de mundo, outra visão da economia. Cauti, aproveitando aí, porque eu sou mais liberal, vou fazer o advogado do diabo um pouquinho também. Eu entendo toda a questão do Trump quando se trata de geopolítica. Eu vejo que a China é o principal parceiro hoje dos Estados Unidos, é quem mais lucra no mundo inteiro jogando sujo, né? Eles não jogam as mesmas regras do jogo que o resto do mundo. Então, o Trump está certo nesse enfrentamento quando diz respeito à China, que não é uma democracia, que rouba, né, muitas vezes as patentes dos produtos, que faz isso também, a gente sabe, com tudo relacionado à tecnologia. Ele está falando exatamente da parte de produtos, mas, poxa, quando a gente vai para a parte de serviços, para a parte de inteligência, aí a coisa fica muito pior. Então, a gente sabe que tem uma questão geopolítica aí por trás bastante relevante, essa tentativa do Trump, bem ou mal, de isolar um pouco a China, porque ela vinha ganhando espaço, né, no resto do mundo. Então, ao fazer isso com o mundo inteiro e trazer para a mesa os 75 países que ele falou que já estão dispostos a negociar, suspender isso, mas manter com a China, que está retaliando, eu acho que ele dá um recado claro aí de que, olha, a gente tem ali um foco grande de um país que não joga as mesmas regras do jogo que os demais. Então, né, que vamos dizer assim, que os países que defendem a Ilha de Liberdade, né, que defendem a liberdade. Então, eu vejo esse lado. Agora, sabemos que a questão de reindustrialização da economia americana é bem mais complexa e corre um risco grande, que é o que a gente está vendo, os Estados Unidos se fechar hoje em dia, é um risco grande para a própria população, em termos de inflação, de várias outras coisas. Tem toda uma questão de tecnologia também, porque o que tirou muito dos empregos americanos, principalmente ali no cinturão da ferrugem, não é só uma questão de importações, tem muito a ver com a tecnologia, né? Então, muitas daquelas coisas, por exemplo, indústria automotiva, não é mais o chinês. Hoje em dia é a máquina que faz o carro. Então, tem essas questões e eu vejo um ponto aí para mim que ficou muito claro nisso tudo, é o seguinte: o Trump, tudo isso que ele está fazendo, principalmente a redução dos gastos, né? Todo o trabalho que o Musk está fazendo ali no Doge, de revisão e de tudo, é porque a dívida americana está se mostrando insustentável. Eles precisam rolar uma boa parte da dívida agora. E o que aconteceu com tudo isso foi, a China detém muitos desses títulos e começou a jorrar esses títulos no mercado. Então, os Estados Unidos estava começando com o quê? Acostumado, né? Tem aquele sorriso do dólar. Quando tem um tumulto no mundo, todo mundo corre para os títulos americanos e a taxa de juros cai. Então, isso facilitaria essa vontade do Trump de rolar a dívida, de fazer essa questão de redução, né, fiscal, de melhorar isso. Só que o que estava acontecendo? Os títulos começaram a disparar e subiram muito. Então, parecia meio que um tiro no pé, além de toda a questão da recessão dos Estados Unidos, que ficou um pouco mais longa. Eu só queria dizer o seguinte: tem um lado, sim, que eu acho que é a questão do recado mais claro em relação à China, mas tem esse outro lado, que tudo isso que foi feito teria um impacto muito forte também na economia americana, e me parece que, de certa maneira, ele está mostrando um pouco de recuo, não?
Com certeza, a análise perfeita, porque depois que a gente vê as bolsas americanas e do mundo inteiro caindo daquela forma... Mais do que no Covid, exatamente, né? Foi assim, um negócio que a bolsa do Japão parou as negociações, tocou a campanha, para tudo, vamos ficar um tempinho para acalmar as almas, depois voltamos. Então, assim, é um pânico generalizado, que obviamente tem um efeito também na Casa Branca. Mesmo se o eleitorado médio do Trump, que é o americano que mora no centro dos Estados Unidos, no Midwest, é o cara da classe médio-baixa, o cara, o trabalhador das fábricas, ele não está nem aí com Wall Street. Então, assim, ele entende, mas ao mesmo tempo não muito. Mas teve sim um impacto e com certeza isso levou muitos conselheiros do Trump a falar, peraí, vamos tentar achar um meio termo. Agora, a questão é, como a Maria a gente falou, não é só uma questão econômica, não é só apenas uma questão de números, é uma questão estratégica, uma questão geopolítica. O Trump não raciocina como economista, ele raciocina e tem uma visão mais ampla da coisa. Os seus também assessores têm outra visão da coisa. Eles acham que o custo da inflação que vai ter nos Estados Unidos, o custo de uma possível recessão ou de uma queda da Bolsa de Valores americanas é um custo que é aceitável pelo longo prazo, ou seja, para garantir aos americanos, de novo, a capacidade industrial que eles perderam. Então, é um debate até dentro da Casa Branca. Por exemplo, temos Elon Musk, que é profundamente crítico aos impostos alfandegários, ele está criticando até o secretário de Comércio dos Estados Unidos, que está levando a esses impostos alfandegários. Temos muitos empresários que apoiaram o Trump, muitos bilionários do Vale do Silício ou de Wall Street, né, da Bolsa Americana, que estão criticando duramente. E temos, por outro lado, vários assessores do Trump que são mais pró-fechamento, pró-protecionismo. Então, tem um debate interno dentro da Casa Branca e a ver quem vai ganhar essa disputa ou se chegará, né, um ponto de convergência entre os dois, vamos dizer assim, as duas almas da Casa Branca. Mas, com certeza, a questão que todo mundo concorda é, não é possível que os americanos continuem tendo um déficit comercial de mais de $1 trilhão todos os anos, porque a um certo ponto isso vai se quebrar, a um certo ponto vai se romper, ou porque a dívida americana externa vai aumentar de uma forma tão grande que o dólar não vai mais ser considerado uma moeda tão segura assim, ou, por outro lado, teremos também um problema interno, social tão grave, que aí teremos tumultos, problemas maiores. Então, é uma questão, é um debate mesmo, né? Só tem que tomar cuidado, porque na questão de serviços, eles mais que compensam com certeza, isso. Então, com certeza. Se começar isso, você pode ter uma guerra do outro lado e eles perdem do outro lado. E eu só queria trazer um pouco disso também. O mercado financeiro, ele não é descolado da realidade das pessoas, né? A gente fala isso o tempo inteiro. Então, uma queda como essa, o que ela representa? Ela representa simplesmente as empresas dizendo o seguinte, para tudo, não contrato mais ninguém, não invisto em nada, vamos rever tudo e parou, geral. Então, isso acaba afetando o cidadão, sim. Mesmo o cidadão ali, que ele vai ter produtos mais caros, e a gente vai ver isso. E número 2, porque nesse barata voa, vamos dizer assim, você tem um impacto econômico que pode ser muito importante. Não é à toa que todas as projeções de recessão, né, subiram muito, né, porque tem esse risco. Então, é só que não é um efeito que acontece no mercado. O mercado só antecipa aquilo que todo mundo acaba sentindo na pele, né? Então, com certeza, com certeza. Agora, a questão também da China, de fato, é aquilo que você estava falando antes. O objetivo do Trump é a China. Não é o Brasil, não é tanto a União Europeia, não são os outros países do mundo. Tanto que a gente vê, a China tem, já no começo, tinha imposto alfandegário de mais de 50%, foi para 125%, junta também os impostos para quem compra petróleo da Venezuela, de mais 25%, foi para 150%. A China está lá disparada. Depois temos a União Europeia, mais ou menos um 20%, o Japão também um pouco menos, e depois o resto do mundo, inclusive o Brasil, 10%. Ou seja, de um ponto para baixo, até as ilhas da Antártida, todo mundo 10%. E aqueles países que foram negociar vão ter reduções. O Brasil já negociou no passado, já teve isenções, por exemplo, para o aço. Então, assim, o problema do Trump e dos americanos é a China. No resto do mundo, com certeza, se encontrará um jeito de convivência, se encontrarão alguns acordos. Por exemplo, no caso dos europeus... Mas que é uma realidade infinitamente melhor do que aquela de guerra com todo mundo. Porque, de novo, né, todo mundo perde nesse caso. Mas agora, só para o nosso público entender também, existe também uma grande hipocrisia, digo isso como italiano também, né, da União Europeia, por exemplo. Os europeus falam, não, mas a gente não tem muito imposto alfandegário com os americanos. Mas não, tem imposto não alfandegário. Ou seja, tem barreiras que não se vê. Por exemplo, na União Europeia existe um princípio que se chama princípio de precaução. Lindo o nome, mas significa que um produto que entra no mercado europeu tem que provar que não é perigoso para os consumidores, o que muitas vezes é impossível. É o contrário, deveria o consumidor que é danificado provar que aquele produto não pode ser colocado no mercado, tirando farmacêuticos, etc. Isso é protecionismo igual de outra forma. Igual no Brasil. Tem a Anvisa no Brasil. No Brasil, por exemplo, é proibido importar carro usado. Por quê?
né? É uma barreira não alfandegária. Na União Europeia é proibido importar, sei lá, frango que usam algum tipo de hormônio, inclusive brasileiro, que a gente usa aqui. Por quê? Então existem barreiras não alfandegárias que não são visíveis. E o Trump está se comportando de forma um pouco rude, vamos dizer assim, né? Como um elefante na cristaleira. Mas ele está escancarando que há uma certa hipocrisia do mundo de países ou blocos muito protecionistas, o Brasil é um deles, e os Estados Unidos, que tiveram sempre impostos muito baixos, que acabam tendo uma concorrência desleal. Mas só para dizer, qual que é o ganha-ganha geral? Seria que os países, inclusive o Brasil, que tem tantas barreiras assim, as reduzissem. É isso, né? E seria a melhor dos mundos, seria né? a melhor coisa do mundo. Não que que fizessem o que a China está fazendo, retaliações, claro. Aumentassem as barreiras, porque eu falo isso porque aqui no Brasil a gente sofre demais com todas essas barreiras. Com certeza. É uma das economias mais fechadas no mundo, isso cresceu muito, a gente não tem desenvolvimento tecnológico, a nossa produtividade está no chão por conta disso, e além de tudo, o nosso setor exportador, tipo agro, sofre muito com o resto do mundo que adota esse tipo de barreira. Então, eu vejo só para a gente não tomar isso como uma dica que fique para o Brasil, de que a gente precise se proteger ainda mais. Muito pelo contrário. Deixa eu só mostrar pra gente aqui uma foto e eu quero passar também para a Paula fazer a pergunta dela, do Peter Navarro, que é o assessor do Trump, que está sendo chamado do senhor das tarifas, né? E que também é o que Musk chamou de imbecil, né? Só para a gente falar alguma coisa sobre o Peter Navarro, sempre foi um admirador de Trump, sempre esteve muito próximo, e ele escreveu 2 livros, um, As Próximas Guerras da China, e o outro, Morte pela China. Ou seja, já é algo que faz parte ali do radar dele faz tempo, essa nova negociação com o país asiático, né, com relação às tarifas, especialmente. Paula, sua pergunta. Cauti, o ano passado teve um vidente que falou que ele previu que o Trump iria levar um tiro na orelha, que ele iria vencer e que a vitória do Donald Trump traria recessão. Por enquanto, estamos caminhando. Acertou 2 de 3, né? Acertou 2 de 3. Quando eu vi, eu achei, não, ele deve errar a recessão. Mas parece que estamos caminhando para a recessão mesmo. Eu queria que você explicasse para a nossa audiência o que é a recessão nos Estados Unidos, quais as consequências para os Estados Unidos no mundo e principalmente no Brasil. Vamos lá, o que é? Espero que esteja errado na terceira, pelo menos. Torcemos que é aí na terceira. Mas o que é recessão? É quando todo mundo para, quando as empresas param de produzir, param de contratar, começam a demitir pessoas, quando as pessoas, ao invés de gastar, preferem poupar, né? Muitas vezes a pessoa que perde o emprego não consegue mais gastar, e isso acaba reduzindo a atividade econômica, e isso acaba impactando não só o mercado americano, que depende muito do consumo, mas o mundo inteiro, inclusive o Brasil, porque o planeta inteiro baseou o seu crescimento econômico no consumidor americano. Todo mundo baseia o seu crescimento do PIB nas demandas dos consumidores americanos, o que é muito errado, por sinal, porque a gente deveria basear nas nossas demandas internas, mas esse seria outro assunto. Mas o que vai acontecer? É muito provável que sim, a gente tenha uma recessão, até pela questão da incerteza, mais do que pelo impacto. Por exemplo, no Brasil, é possível a gente ter uma recessão nesse ano, porque os juros brasileiros são muito altos por causa da inflação que temos. Isso acaba esfriando a economia. Quando o juro é muito alto, as empresas não fazem investimentos, porque custa muito caro pagar essa dívida. As pessoas não compram um carro, uma geladeira, um computador, porque é muito caro pagar o carnezinho, né, a prestação. Então, a economia acaba parando. Isso acaba levando a uma recessão. Nos Estados Unidos é mais grave ainda, porque o mundo inteiro depende deles. Isso poderia afetar. Se os americanos pararem, a China também vai ser afetada. E o Brasil, que vende muito para a China, metade da nossa balança comercial vai para a China, vai também ser afetado, porque venderemos menos para lá. Então, o real vai se desvalorizar, empresas brasileiras vão começar a demitir, então o Brasil também terá consequências negativas. De que tamanho? Vamos ver. Agora, uma recessão é diferente, por exemplo, de uma queda na Bolsa. São coisas separadas. Mesmo se a Bolsa antecipa muitas vezes o mercado, no caso americano temos que considerar outra coisa. Nos últimos 3, 4 anos, a Bolsa americana subiu mais de 100%. Teve um rally, né, uma explosão para o alto, até demasiada. Então, o valor do papel, o valor da ação na Bolsa americana ficou descolado da realidade em termos de dividendos, em termos de retorno que dá para o acionista. Normalmente, essa divisão, né, essa ratio, como se fala em inglês, de preço do papel, preço da ação e dividendo, a média americana é de 11 vezes. Então, se você comprar um papel americano, demora 11 anos para você recuperar o seu investimento em termos de dividendos, de ganhos. Hoje está em 20, então está muito mais alto do que deveria. Então é possível a gente ter uma queda
de até 30%, dependendo dos cálculos, e está tudo normal. Volta àquilo que sempre foi a média histórica. Então, hoje temos uma bolsa americana supervalorizada, tem uma bolha, possivelmente, nos Estados Unidos, e que poderia voltar à normalidade e sem afetar a economia real diretamente. É apenas um ajuste normal de um excesso de otimismo que estava na bolsa. Se isso depois afetará pelo humor o mercado, aí tomara que não, mas vamos ver. O caso da recessão também acho que tem um componente bastante importante que aí atrapalha também, que é uma questão da direita no mundo, né? Bem ou mal, tudo isso aconteceu, a gente via que a direita vinha subindo no Canadá, de repente mudou completamente, né? Teve aí um impacto, então tem um impacto importante também político, né? Lembrando que eles vão ter as eleições agora também, que pode mudar, né, a maioria que eles hoje detêm no Congresso, uma maioria importante, né? Eles acabaram de colocar, por exemplo, uma restrição no judiciário lá, que vinha barrando tudo aquilo que o Trump fazia. Então, é bastante importante essa maioria para que ele consiga também desenvolver aquilo que ele prometeu para a população. E isso corre um risco se você tiver uma recessão, e isso acaba tendo um efeito de contágio que pode ir também para o resto do mundo. Então, temos que ficar ligado, porque o que acontece lá, a gente lembrando da nossa insignificância na economia global, Estados Unidos um gigante, um monstro, né? A China, a mesma coisa. A China, por exemplo, agora, como além da questão tarifária e do que eles estão fazendo, eles já devem anunciar um mega pacote de investimento do governo. Então, isso também acaba afetando aqui, né? Então, a gente sabe que tem uma dependência aí grande. Cauty errou, falou que o negócio de Trump é com a China, mas olha só, Cauty, o que o Trump falou ontem à noite no Salão Oval em entrevista. Ele é meu amigo, o presidente de... Poxa, Cauty, eu gosto dele, respeito ele, um cara inteligente que ama o seu país, isso é um fato, eu conheço muito bem. O Trump falou isso, então, durante uma sessão de perguntas. O jeitão Trump de ser, né? O jeitão Trump de ser é sempre aquela, o cara é legal, não sei o que, mas a China não está sendo justa. E 125 de tarifa. Assopra primeiro e depois, pá! Ô, Cauty, mas também as preocupações do Brasil pra gente, trazendo um pouco aqui pra cá, como a gente pode se proteger. Não, no Brasil, assim, a gente é muito dependente do mercado internacional, a nossa bolsa também é dependente dos investimentos estrangeiros. Na bolsa brasileira, metade do volume diário de compras e venda de ações são de gringos. Então, quando o gringo sai, a bolsa cai. E nos últimos meses, a gente tinha tido uma entrada de capital estrangeiro na B3, na bolsa brasileira. Nos últimos 7 dias, metade foi embora já. Saíram, se retiraram, porque quando temos uma volatilidade no mercado, alguma incerteza, o que o investidor faz? Foge dos mercados emergentes, que não são do Brasil, da Argentina, da China. Foge de risco e vai para onde? Vai para os chamados portos seguros, que são o dólar, são o ouro, tanto que o dólar se apreciou, né, superou os R$6, né, agora caiu um pouco mais, mas chegou a subir bastante, vai para o ouro, vai para o mercado americano, vai para os títulos americanos. Então, o Brasil é extremamente dependente dos capitais internacionais e o que o brasileiro pode fazer? Primeiramente, não se endividar, não é esse momento para tomar dívidas, até porque juros podem continuar subindo no Brasil por causa da nossa inflação, continuar poupando, mantendo sua reserva de emergência, porque não sabe o que vai acontecer, e se ficando ligado nas notícias, inclusive aqui na Oeste, para saber o que vai acontecer. O empréstimo do Lula fora de cogitação. Esquece. Até porque aqueles juros, francamente, mais do que empréstimo, parece uma jota, né? Então, fiquem fora dessa furada. E escuta, a gente tem 5 minutos, né? E um monte de tema que a gente queria falar com o Cauty, claro. Eu queria falar. Pensa o principal. Banco Master. Eu vi que você escreveu uma matéria. Que coisa, hein? O Brasil realmente, o lugar... Como é que isso pode afetar a gente? Fala um pouquinho desse escândalo e de que maneira a gente pode ser afetado aqui. Matéria fresquinha, hein? De agora de abril. Pois é, isso para os nossos assinantes da Revista Oeste. Então, para você que ainda não assina a Oeste, assine a Revista Oeste para ficar ligado em todas as nossas matérias exclusivas para nossos assinantes. O QR Code vai aqui do lado, aqui em cima o nosso QR Code. Pois é, Banco Master é a prova de que o Brasil não é para amadores, né? Porque temos um banco minúsculo de um cara desconhecido, tal chamado... Da gente, né? Pra gente, conhecido por figurões, ele é bem bem conhecido. É um cara que veio do nada, né, de uma família de classe média de Minas Gerais, se tornou um dos banqueiros mais, que fazia mais ostentação, vamos dizer assim, da sua riqueza de toda a Faria Lima. Chamado Daniel Vorcaro, né, que não tinha nenhuma experiência com bancos antecedentes e criou esse banco, que era um banco literalmente muito pequeno e multiplicou várias vezes o seu capital, fazendo o quê? Pegando dinheiro emprestado no mercado, ou seja, o banco ia para os poupadores, as pessoas físicas, olha, me dá o seu dinheiro,
eu te dou um CDB e eu te prometo uma rentabilidade muito superior àquilo que os outros bancos prometem. Então, o Bradesco, o Itaú prometiam uma rentabilidade de 95% ou 100% do CDI, ele dava 122% do CDI, 22% a mais. Obviamente, todo mundo fez o quê? Começou a dar dinheiro para o Banco Master, emprestado. E o Banco Master pegava dinheiro, então, das pessoas e emprestava para empresas que não tinham nenhuma base, nenhuma garantia ou nenhuma solidez, muitas vezes ligadas a empresários amigos desse Daniel Vorcaro, como, por exemplo, o Nelson Tanuri. Empresas a quebrar. Ou já quebradas até, ou já em recuperação judicial. Então era Light, era Oi, Gafisa. Então, empresas que dificilmente poderiam devolver esse dinheiro. Outro ponto, se você pede emprestado para o mercado a 122% do CDI, ou seja, é basicamente a taxa Selic mais uns 12, 13% para cima, mais 22% para cima, você tem que emprestar para alguém a uma taxa ainda maior. E como é que essa empresa que já está quebrada vai te devolver esse dinheiro? Não vai, né? Qual que é o problema? Que no Brasil temos uma lei que prevê que se um banco quebrar, quem vai pagar os empréstimos, ou seja, o quanto as pessoas deram para o banco, é um fundo chamado FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Até 250 mil reais ou 1 milhão, dependendo se for por conta, né? 250 por CPF e 1 milhão por conta. Então, valores para a população brasileira importantes, né? Bastante, considerando a renda média do Brasil. Então, qual que é a suspeita de muita gente no mercado? É que todo esse esquema tenha sido montado para que o banco fizesse isso, quebrasse, né? Fosse dada falência, e que essas pessoas acabassem sendo ressarcidas não pelo banco ou pelos seus diretores, etc., mas sim pela coletividade, por todos nós, né? Porque a FGC basicamente é um fundo que é alimentado por outros bancos e pelos correntistas que pagam a pequena parte da sua rentabilidade para alimentar esse fundo. Ou seja, basicamente é um golpe, seria um golpe. Isso não está provado, tem suspeitas, tem investigações em andamento, mas de fato isso que está acontecendo. O Banco Master está quebrando, está sendo comprado por outro banco, que é um banco público de Brasília, o BRB, que não deveria fazer isso. O seu estatuto proíbe compra de bancos que vão além do Distrito Federal ou do entorno. Está comprando apenas uma parte do Banco Master, o filé mignon, ou seja, parte não quebrada, deixando o resto para o mesmo CNPJ que dificilmente vai sobreviver. Então é um imbróglio enorme, ninguém sabe o que vai acontecer. E último detalhe, o Banco Master fez isso e deu como garantia para o mercado, dizendo, olha, eu vou pegar esse empréstimo, mas para pagar esse empréstimo com as pessoas, eu tenho o quê? Precatórios. O que é precatório? Precatório é uma dívida que é feita, que o governo deve por questões do passado que foram julgadas, que foram decididas por tribunais. Só que os precatórios não são pagos por décadas. Você tem um precatório na mão, tem que esperar 10, 20, 30 anos para receber esse dinheiro. Mas se aquela pessoa que emprestou dinheiro para o banco quer o seu dinheiro de volta, o que o banco vai dar para ela se o precatório não é líquido? Você não pode ter dinheiro imediatamente na mão. Então não poderia ser utilizado, pelo menos não nessa forma. O detalhe... Erro da fiscalização do Banco Central. Grande. O Banco Central fez um banco, tanto que tem uma CPI que vai apurar isso. Tem um erro grande da fiscalização do BC. Mas o detalhe, uma das primeiras medidas do governo Lula em 2023, em setembro de 2023, foi o quê? Liberar 90 bilhões de reais para pagar precatórios que não deveriam ser pagos, porque havia uma PEC, uma emenda à Constituição que tinha sido aprovada em 2001, que jogava esse pagamento para 2027 ou para frente. Vulgo... Tem alguma coisa muito estranha aí, porque tem esse banco que, com conexões não muito claras, conseguiu fazer uma operação que poderia colocar em sério risco, pelo menos um estresse, o sistema financeiro nacional. Não, e lembrando que isso vai fazer com que todo mundo que tenha conta em banco pague essa conta, porque os bancos, metade desse FGC vai ter que cobrir esse rombo, e no final das contas a gente paga em tudo mais caro, né, nas tarifas dos bancos, porque é óbvio que eles precisam repassar isso. Então nós entramos mais uma vez de gaiato nesse navio e um erro grave aí de fiscalização que sirva aí, né, para as próximas, para tomar cuidado. Outra coisa importante, quase passou para aumentar esse limite de 250 mil que você tem de garantia. Para 1 milhão de reais. Para 1 milhão, gente. Fica aí de olho. Olha o nosso Congresso Nacional. Olha os contatos que esse cara tinha. Impressionante. A gente quer ficar com o Caute aqui até o fim do dia, né? Mas não dá, ainda mais junto com a Marina Helena. Vocês querem o Caute de volta? Vou deixar em pé. Queremos. O Caute e a Marina Helena juntos, né? E a gente fica aqui tendo aula de economia, né? Mas eles explicam de um jeito que a gente consegue entender bem. É muito boa
essa conversa. Você é sempre bem-vindo aqui. Obrigado. Gostaria de falar que também temos no site da Revista Oeste outras matérias que a gente gostaria de ter comentado com o Cauti aqui agora, mas não deu, que eu achei muito interessantes. Um ano difícil para empresas brasileiras e carga tributária atinge o patamar da série histórica, né? Então, parabéns pelo trabalho. Voltaremos para comentar essas, então. Hoje a gente